Hoje a série sobre as vivências vamos falar, né, sobre por que não adianta a gente querer uma coisa se a gente acha que, né, no fundo aquilo é ruim. Por exemplo, eu estava vendo um comentário de uma pessoa que ela falou: "Ai, coloca uma frequência, coloca uma energia para trazer dinheiro, trazer abundância". E aí, eu até pensei em falar para aquela pessoa: olha, não vai adiantar. Você até pode conseguir dinheiro com isso, mas você pode atrair muitas coisas ruins, porque você não tirou as suas crenças, raízes negativas sobre o dinheiro. Se você não está conseguindo alguma coisa na sua vida, é porque no fundo, tem alguma coisa que está te impedindo de conseguir aquilo, porque você acredita que aquilo ali é mal de uma certa forma. Por exemplo, você acredita, você foi criado em alguma religião, alguma instituição, ou a sua própria família mesmo. Disse que dinheiro era a origem de todo o mal, que dinheiro ia corromper você, que dinheiro ia te afastar dos seus amigos, ou pode ser até uma coisa que não foi passado, falado, mas é uma coisa que foi vivenciado, uma memória genética. As memórias genéticas, elas existem independentemente se você acredita ou não nisso, né? Isso daí foi provado cientificamente por vários cientistas, pessoas que estudam neurociência, de que, por exemplo, um cachorro, ele tem sempre memória de cavar. E não interessa se ele está num ambiente selvagem ou num ambiente de apartamento, por exemplo. Ele vai ter isso, porque isso daí é passado de geração em geração. E por que que eu gosto muito das meditações que a gente faz? Porque nós tentamos tirar exatamente isso, aquilo que foi passado de memória genética, mesmo que você não tenha consciência sobre isso. Eu estava atendendo esses dias no curso, né, que eu fiz recentemente, eu tive ressonância com uma pessoa e a gente foi aprofundar todas as crenças que ela tinha. E aí veio, né, a imagem de uma antepassada que passou por guerras, passou por muita fome, precisava comer de lixo. Essa pessoa, ela foi tirada do seio materno, né, da família e colocada numa instituição para posteriormente ser adotada por uma outra família. Então, o que estava permeando na família, em todas as energias, nessa memória genética, desse trauma que aconteceu, de ser órfão, por conta de não ter, a família não ter dinheiro para sustentar, de que ela era sempre um gasto, de que dinheiro era ruim, de que eu fui trocada, fui deixada por conta de dinheiro, que sem dinheiro eu não posso ter amor da minha família. Então, que aí reverbera em a minha família tem que me sustentar financeiramente para provar que me ama. E isso daí é uma das coisas mais interessantes que a gente observa, inclusive em constelação familiar, em Theta Healing, porque acontece muito das pessoas assim, que elas sentem que elas não receberam o que deviam ter recebido dos pais, elas não receberam amor, não receberam carinho, que os pais devem a elas de alguma forma. E essa energia fica de eu preciso que os meus pais me paguem aquilo que eles estavam me devendo. Se eles não conseguem me suprir com a necessidade que eu acredito que eles deveriam suprir de amor, de carinho, de afeto, de atenção, então eu começo a pedir dinheiro, a ser dependente financeiramente, emocionalmente, de alguma forma. E aí você começa a olhar todas as análises do porquê certas pessoas têm essas condições, essas crenças limitantes, e elas vão ser impedidas de conseguir dinheiro por conta disso. Então, assim, você sempre tem que, eu falo sempre, não adianta você passar perfume em lugar que tá cheio de lixo.
você tem que tirar o lixo, você tem que tirar tudo de negativo, todas essas crenças que estão permeando. Por isso que uma sessão assim particular, uma sessão que você vai analisar tudo o que está acontecendo dentro da sua família, dentro do seu histórico, a sua genética, as suas memórias genéticas, a sua ancestralidade. Você tem noção do quanto isso está reverberando na sua frequência, né? A minha família, por exemplo, meu pai, ele foi muito sábio num quesito da minha vida, que ele não me dava dinheiro, porque ele acreditava que uma mulher, olha essas crenças, uma mulher que pede dinheiro pro pai, ela vai casar e vai sempre pedir dinheiro pro marido. E isso daí foi uma construção. Então, pra mim, eu tive que sempre procurar uma forma de arranjar dinheiro, porque quando eu era criança eu pedia dinheiro, no caso, pra minha mãe ou pra minha avó, né, pra alguma mulher da minha família, e nunca pra um homem. E isso foi muito importante pra mim, porque eu sempre procurei, de alguma forma, conseguir o meu próprio dinheiro, que as mulheres têm esse poder de conseguir o seu próprio dinheiro. Então, muitas vezes eu atendo muitas mulheres que são codependentes financeiramente, que elas têm essa programação, que a vida inteira elas pediram dinheiro pro pai, pro avô, para algum homem da família. Isso foi criando uma energia, uma memória genética e uma crença de sempre um homem vai me dar dinheiro. Então, você não trabalha, ou pessoas que procuram um homem para que sustente elas. Você tem que analisar toda a estrutura no quesito familiar, como que a família daquela pessoa trabalhava em relação ao dinheiro. Ela via mulheres ganhando seu próprio dinheiro, ela tem essa experiência de uma mulher ir trabalhar, sair de casa, porque muitas vezes, vamos dizer, isso é apagado da memória genética. Porque se você está repetindo, genes, né, que vão passando para frente, eles têm essa, vamos dizer assim, permeabilidade de sempre continuar nisso, porque sobreviveu. Então, não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado. Então, assim, a pessoa que sobreviveu, vamos dizer assim, ela pode carregar um monte de fardos que está impedindo isso, né? Por exemplo, tem pessoas assim que têm a energia que a família nunca soube o que é ter sucesso, nunca soube o que é ter dinheiro sobrando, né? E como que a gente pode tirar essas energias de dentro de nós? Com coisas simples. Por exemplo, outra história assim da minha família que é muito importante entender. Meu avô, ele acredita que ele tem muitos guias espirituais, que eles precisam comer. É uma crença que ele tem. E respeito com todo o amor incondicional. E ele acredita tanto nisso que ele deixa um resto de comida. Sempre que ele vai comer, ele deixa um pouquinho de comida. Isso daí trabalha uma crença muito importante. Porque sempre que você deixa um resto de comida, você começa a mudar uma estrutura da sua crença de você tem sempre apenas o que precisa. Porque quando você deixa um pouquinho de resto de comida, você começa a olhar para assim, está sobrando, sabe? Eu tenho tanta comida que pode sobrar comida no meu prato. Isso é uma coisa assim que muitas pessoas, elas acham que é um pecado, que é um erro, que é errado no quesito assim, tem que comer tudo, não pode jogar comida fora, que é pecado jogar comida fora, tem tanta gente passando fome no mundo. E aí você vai reverberando essas crenças. Qualquer crença que tá, qualquer atitude que você pode tomar, que pode mudar uma crença, entende? Então, assim, não adianta novamente você tentar tampar o sol com peneira. Então, não adianta você tentar mudar uma crença sem fazer uma atitude, né? Sem ter
mudança de óptica em geral. E são coisas assim extremamente pequenas. Por exemplo, eu tinha uma pessoa assim da minha família também que só usava preto. A roupa toda, as camisetas, as calças, o varal era tudo estendido, todas as roupas pretas. Aí eu até falei assim, nossa, você trocou sua... Eu até brincava, você trocou sua blusa, porque, tipo, a mesma blusa de ontem, de antes de ontem, de antes de ontem. Porque não tinha mais identificação, era sempre roupa preta com um símbolo de uma caveira. E aí eu falei assim, por que que você não muda, né? Isso daí também vem de um tata healing que eu fiz, que eu descobri que na vida passada essa pessoa só usava preto. Essa pessoa trabalhava assim, tipo, praticamente um nômade, e ela usava preto na vida passada inteira para não aparecer sujeira. E aí nesta vida ela tava repetindo esse padrão, né? Tem aqui um vídeo no canal, você pode pesquisar depois contribuição para a humanidade. Você está revivendo, né, a vida passada e como parar isso, né? E foi muito interessante o processo que eu falei, por que que você não muda as cores, as tonalidades da roupa que você usa? Você não precisa exatamente ir para um rosa ou ir para um amarelo, ir para um neon, uma coisa tão chamativa, mas começar aos poucos, ir para um azul marinho, ir para um verde. E a pessoa foi mudando a forma de se vestir, isso foi reverberando na vida dela, né? Daí a gente entra em outro quesito, quais arquétipos, né, que a gente tá usando. Que tipo de roupa, tipo de a gente tá usando o arquétipo de flor, é diferente de usar um arquétipo de caveira, é diferente de ter uma palavra escrita, né, tipo terror ou amor. Qual frequência que você tá nessa energia? E mais uma vez, essa questão de não adianta você querer uma coisa X que você acha que aquela coisa vai te trazer um mal. Eu gosto muito quando a minha professora ela dá exemplos de pacientes que ela atendeu, né? Porque ela faz Teta Healing há muitos anos. E ela estava explicando sobre uma mulher que ela era viúva, ela já passou, né, por 2 casamentos, no quais os dois, o marido veio a óbito, e ela fez um curso de Teta Healing, e ela falou, não, eu quero limpar essa energia porque eu quero casar novamente, não sei o que. A gente faz todos os processos para descobrir a crença raiz se é verdade, né? E a gente consegue entender o corpo, olhar, né, teste muscular que a gente fala, que é o sim, o não, pra gente ver se a pessoa tem ou não aquela crença. E quando ela fala assim, quero casar, deu negativo. E aí ela ficou, por que que deu negativo? Porque ela tinha uma crença que sempre que ela fosse casar, ela iria enviuvar. Sempre ela iria passar por uma separação tão dolorosa, um luto tão horrível. Então, assim, muitas pessoas, elas fazem meditação a vida toda, pensando, eu quero positivo, eu quero as coisas melhores na minha vida, eu acredito que eu quero o casamento, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, quero sucesso. Só que se ela acreditar que tendo isso, ela vai atrair o mal de alguma forma, por exemplo, tendo sucesso, eu vou atrair pessoas gananciosas atrás de mim, ou amizades falsas, ou sequestro, né? Muitas pessoas assim falam, eu não quero ter dinheiro porque só posso ter dinheiro, a única forma de eu ter dinheiro é através de uma herança. E a única forma de eu ter uma herança é se alguém morrer. E eu não quero a morte de ninguém. Então eu nunca vou ter dinheiro. Então pode POC nisso tudo, né? Cancela Deus zilhões. Mas, ou assim, se eu tiver muito dinheiro, vão me sequestrar, vão me dar um chá de sumiço, vão me chantagear financeiramente. Eu vou encontrar pessoas assim que vão sempre tentar tirar a minha luz, o meu brilho. E tudo que sai, tudo que se trona, destrói, Deus ilhões. Sim, certo, errado, bom e mal, pode portas e nove cursos, curiosos e além. Cancela isso. Porque não adianta. Não funciona.
teu cérebro, ele vai barrar. Ele vai barrar o tempo todo. Eu lembro uma outra que eu sempre comento. É uma pessoa que é profissional de saúde, né? E, eu amo de coração essa pessoa. Só que essa pessoa não acredita que o DNA pode ser mudado. E foi uma das coisas assim que ela queria uma sessão pra não ter rugas. Que não queria envelhecer. Aí eu falei, vamos fazer esse processo. E eu lembro quando eu comecei a fazer esse processo de anti-envelhecimento, né, que a gente tem no Theta Healing, as células dela simplesmente bloquearam as energias. E eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo? E eu falei, por que que você não tá aceitando, né? Isso, não consegui visualizar, entrar nessa frequência. E a resposta, né, veio de que essa pessoa não acreditava que o DNA podia ser mudado. E por conta disso, barrava todas as crenças, todas as energias, tudo que a gente podia fazer para impedir o envelhecimento dela, por exemplo. E foi uma das coisas assim mais instigantes de se aprender, porque o seu cérebro ele vai se reorganizar, né? Eu até fiz outro vídeo que eu tava comentando que é mais um da série Sobrevivências, né? Que é teu cérebro ele não quer evoluir, ele quer sobreviver. E tá tudo bem para ele sobreviver nas piores condições, porque a humanidade foi criada, foi aprendida, né? Desde que nós fomos expulsos, né, do Jardim do Éden, do paraíso, e viemos parar nesse planeta, a gente tem essa crença de que viver no planeta Terra é renegar o paraíso, renegar a Deus, que a gente tem que passar muito sacrifício, muito trabalho, as mulheres têm que passar por dores do parto, essas energias assim que foram reverberando de sempre assim. Tem que ter nômade, tem que ter muito sofrimento para estar no planeta Terra, a gente tem que pagar os nossos pecados, a gente tem que ter muito karma. E aí vai crescendo essa energia, sabe? Dá um pode-poc nisso, explode todas as energias assim, porque a humanidade aprendeu que ela tem que aprender através do sofrimento. Isso é totalmente errado, porque nós podemos aprender através do amor de Deus. Nós podemos voltar à frequência anterior, vamos dizer, ao pecado original. Nós podemos, através de Deus, aprender pelo prazer, pelo conhecimento, aprender pelo amor, aprender pela energia de querer se transformar, de querer ser melhor. E é tão fácil, é tão leve. Sabe que a gente pode aprender de uma forma mais leve, sem esse sofrimento na Terra, né? E tudo que impeça isso pode né? Explode, porque a gente não precisa reverberar isso. A gente pode estar acima dessas mentiras, porque são crenças. Todas as crenças negativas, né? O seu cérebro vai reorganizar. Muitas vezes acontece de uma sessão de Theta Healing, eu ver a pessoa tirar aquela crença dela e se a gente não cortar o mal, né? Eu sempre tenho até uma frase que eu postei esses dias que se a gente não cortar as folhas do mal, né? Elas vão florescer ainda, mas para cada 1000 homens que cortam as flores do mal, só um que está cortando as raízes. Então, a gente tem que ir para as raízes, a gente tem que ir lá para as origens, cortar isso, que aí não vai reverberar. Só que é o que acontece? Muitas vezes a gente começa a poda, né, pelas folhas, pelos galhos, para ser mais fácil cortar as raízes. Só que o que vai acontecendo? A gente vai reorganizando o cérebro e ele fica assim extremamente confuso e ele pode acionar todas as barreiras, todos os mecanismos, todas as lanças, todas as pedras. E eu vejo e reconheço muitas pessoas que elas estão mentindo para si mesmas, a mente delas estão mentindo, a mente mente para elas mesmas. E quando você começa essa poda, vamos dizer assim, essa retirada de todas as crenças que estão indo, e eu faço do processo mais rápido possível,
para que seu cérebro não barre isso. E a pessoa, ela começa a sentir-se atacada muitas vezes, né? E ela começa a brigar, a querer se revoltar. E as crenças vão subindo. Muitas vezes, né? A Veiana até fala, a pessoa começa a sentir dor em certas partes, porque igual que a crença tá procurando um lugar onde ela possa se acomodar. Onde, no joelho ela vai, começa a doer o joelho, de repente uma sessão, começa a doer as costas. Então aí ela vai tentando encontrar um lugar onde ela, igual um vírus, igual uma bactéria, né? A hora que ele vê o monócito, o macrófago que vai, vamos dizer, comê-lo, que vai matá-lo, ele começa a fugir desesperadamente. Então as crianças seriam esse processo. Elas vão fugindo de nós e vão tentando se acomodar em outros sítios. Talvez no cérebro elas não acomodem. Aí elas vão pro coração, elas vão pro lugar. Então, muitas vezes, algumas sessões, a gente vê que a pessoa sente dor em alguns lugares. Então, a gente volta, vê aquela energia, porque aí é igual que a raiz está querendo crescer em outro lugar. Então, a gente vai lá e corta, 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 e explode, explode, e tira tudo aquilo para não ficar. Então, por isso é muito importante encontrar as crenças raízes do porquê você está mantendo aquele padrão na sua vida. Qual o valor disso, né? É sempre importante perguntar. Qual o valor? O que é de importante? Eu tenho um casal que eu atendi um tempo atrás e eu vi, a gente começa a acessar, porque às vezes não é nem nessa vida, tem pessoas, não acreditam em vidas passadas, mas pode ser vidas de ancestrais seus. Nas vidas passadas não é necessariamente você, em uma alma, viveu naquele tempo e espaço. Pode ser um ancestral seu que passou por isso. E eu via muita energia de que numa vida passada, não sei se era deles ou se era de algum ancestral deles, que tinha uma pessoa doente, um homem doente, e que ele só recebia o amor, só se sentia amado e nutrido pela sua esposa quando ficou doente. Então, essa pessoa permanecia doente para receber o amor da esposa. E você vai tirar isso de uma pessoa, os benefícios que ela está ganhando com aquela doença. Sabe, ela está mantendo o casamento dela com aquela doença, porque a hora que o momento em que aquela pessoa se curar, ela vai separar, porque a única relação de amor que eles conhecem é um ter dó do outro, um ser maior que o outro, um sustentar o outro, um suprir as necessidades de amor que o outro tem através de cuidados por ele estar doente. Então pode nisso, né? Cancela isso. Mas a pessoa vai aceitar? Por isso que é importante você dizer sim. Sim, eu aceito. E eu até falo, né? Você tem que aceitar todos os comandos assim que a gente faz, porque pode ser que você não reverbere, mas reverbere na sua família, né? O Teta Healing, ele tem a energia de ser 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. E pode ser que reverbere nos seus vizinhos, nas pessoas próximas a você. Pode ser que reverbere até uma pessoa do outro lado do mundo que esteja aberta e disposta a isso. Então, a gente sempre tem que olhar por que a gente não está conseguindo co-criar. Se existe algo ruim que a gente acredita, né? Por exemplo, se eu me casar, vamos divorciar. Então, eu não quero casar. Pode POC nisso, né? Porque eu tenho até uma atriz muito famosa e é muito bonita e as pessoas perguntavam pra ela, por que você não casou? Assim, você teve tantos namorados, assim, longos prazos, assim, muito tempo namorando uma pessoa e você não chegou a casamento. Ela falava, mas eu não quero casar pra depois me divorciar. O trabalho que vai dar de me divorciar, trocar meu nome, ter que fazer divisão de pensão. E aí a pessoa não casava. Então, assim, como que você vai casar acreditando que você vai separar, né? E aí. E pode POC, né? Porque a pessoa não acredita que existe amor eterno. Eu até fiz um comando esses dias de casar por amor, porque eu senti que naquela energia, aquela família, nunca havia essa programação, essa
codificação, vamos dizer assim, de aprender a casar por amor. Sempre os casamentos que havia no meio daquela família eram por dinheiro, eram por comodidade, eram por carência, eram por não consegui ninguém para casar. Vou casar então com você, você é o único que quis. Sabe? E nunca era, eu amo essa pessoa, vou casar com essa pessoa. Então aí a gente coloca, instala o sentimento, o que é casar com amor? Qual é a energia de encontrar a sua alma gêmea? Como seria casar com a sua alma gêmea? Como seria pegar na mão da sua alma gêmea? Como seria reencontrar uma alma gêmea? Como seria ter um casamento feliz? Muitas pessoas não sabem o que é ter um casamento feliz. Muitas pessoas não sabem o que é ter dinheiro sem sacrifício. Porque não, você tem que trabalhar muito para você conseguir dinheiro, senão vai tudo embora. Senão você não vai dar valor àquilo. Outra crença que eu tô vendo que tá tendo muito, e é muito assustador ver essa crença acontecendo, é das pessoas que se tornam ricas, elas se tornam prósperas, elas casam, e elas não querem ter filhos porque os filhos delas vão ter tudo. Então eles não vão ter caráter. Porque uma criança que nasce em berço de ouro não tem caráter. Ela tem que sofrer, ela tem que passar pela pobreza para ela ter caráter. E pode POC nisso, explode isso, Deus milhões. Mas é uma crença que tá acontecendo muito. E vocês podem atender pessoas assim, que acreditam que se elas tiverem filhos, elas vão colocar os filhos numa escola particular, que as crianças que estudam em escola particular são horríveis, que não têm caráter, são pessoas assim que não amam a família, que os filhos de pessoas ricas são mimados, são drogados, tem muita essa energia. Os filhos de pessoas ricas vão se desviar, vão se corromper, vão ser sem graça. E aí a pessoa não tem filho nunca. Aí ela faz tratamento de fertilização, faz toda essa energia de, eu quero ter filho, ela quer mesmo. Não. Ela acha que o filho dela vai ser ruim por ele ser rico, por ele ter nascido de um berço de ouro. E pode POC nisso, né? Cancela isso, destrói isso. E aí, a hora que você destrói essa crença, você tem que colocar uma outra em seguida. Que eu sei a sensação de ter filhos bons, que eu posso ter filhos bons, eles podem ser ricos, eles podem ser inteligentes, eles podem estudar numa escola particular, eles podem conviver com pessoas ricas sem precisar se corromper, sem precisar ser drogado, sem precisar de nada de ruim, vamos dizer assim. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, essas sobrevivências, né? Sobre todas as vivências que a gente tem, do porquê que acontece isso, do porquê que não acontece isso, né? Por que a gente tá estagnado, muitas vezes. Como que a gente tenta mudar. E são pequenas coisas, igual eu falei. Muda a cor da sua roupa, muda o jeito que você come a comida. Tem pessoas assim que eu falo, troca o garfo, pessoa que é canhota, coloca o garfo na direita, né? Troca o jeito de se vestir, o horário de acordar, o jeito que toma banho. Coisas assim que a gente pode mudar no nosso dia a dia, que vai reverberar numa energia melhor.